Pois é, agora o Galaxy Z Fold 5 vai ser o meu smartphone principal durante os próximos meses. Quero testar bastante agora as funcionalidades relacionadas à inteligência artificial, que acabaram chegando recentemente aqui no aparelho, e vou começar a utilizar ele no meu dia a dia aí, para poder trazer as minhas impressões para vocês mais para frente um pouquinho com relação à bateria e tudo mais. Eu já trouxe, na verdade, um vídeo mais antigo aqui no canal falando aqui sobre o Z Fold 5 no ano passado, mas agora eu quero trazer um vídeo mais atualizado sobre esse produto, principalmente porque a gente vai ter o lançamento em breve da nova linha Galaxy Z Fold, que vai ser o Z Fold 6, tá? Então eu quero testar o Z Fold 5 para poder trazer aí um comparativo para vocês mais para frente com o Z Fold 6. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise. Vamos lá falar um pouquinho desse aparelho aqui. Esse aparelho é um aparelho bem interessante, na minha opinião, porque ele acaba sendo multiuso. Ele é focado principalmente em produtividade, tá? Por quê? Porque ele tem essa possibilidade aqui, como vocês estão vendo aí, enquanto eu tô falando vocês estão vendo, mas eu tô também deixando passar algumas imagens para que vocês possam ir acompanhando mais de perto, tá? Esse produto, ele pode funcionar como uma espécie de mini tablet, tá? Então, para que você possa ter, de repente, uma possibilidade mais interessante de fazer algumas anotações, de pegar, de repente, aí alguma coisa rápida que aconteceu ali no momento, alguma informação que você precisa anotar, o Z Fold 5 vai ser excelente para você. Isso porque quando ele não está sendo utilizado como um mini tablet, como é o caso aqui, você simplesmente chega aqui, ó, fecha ele, coloca no bolso e vai embora. Ele fica como se fosse um smartphone padrão, tá? Na verdade, ele fica mais fino do que um smartphone padrão. A largura dele é menor do que a de um smartphone padrão. Ele só tem aqui um comprimento um pouquinho maior, mas normalmente é um comprimento que a gente encontra também em outros smartphones maiores. É um tamanho aqui que eu considero muito interessante. Você enfia ele ali no bolso e vai com ele para onde você quiser. Não faz todo aquele volume, por exemplo, que o Galaxy S23 Ultra e S24 Ultra fazem quando coloca no bolso. Eles são muito largos e aí quando você enfia no bolso, por exemplo, no meu caso pelo menos, você fica com ele muito ali estufadão, muito ali ocupando aquele espaço todo. Esse aqui, por ser mais fino, acaba ficando melhor acomodado ali no bolso, embora ele tenha aqui, ó, uma espessura geral maior. Ele tem quase que o dobro de um smartphone padrão. Não chega a ser, tá? Eu diria que, na verdade, é 1,5 vezes aí um smartphone padrão quando ele está fechado a espessura dele. Mas, ainda assim, ainda acho que ele fica melhor acomodado no bolso do que, por exemplo, um Galaxy S23 Ultra que eu já tive, já trouxe aqui no canal também vídeo para vocês sobre ele, tá? A questão aqui é que ele vai ter um pouco menos de possibilidades de fotos, por exemplo, do que um S23 Ultra ou que um S24 Ultra, porque ele conta aqui com um jogo de câmeras não tão multiuso assim como desses aparelhos que eu acabei de citar, mas ainda assim ele conta aqui com um sensor principal de 50 megapixels, o que normalmente é mais do que suficiente para você fazer as suas fotos aí de maneira esplendorosa. Você também consegue fazer filmagens com ele muito boas. Ele não chega a ter a mesma qualidade, por exemplo, das fotos de um S23 ou de um S24 Ultra, mas ainda assim ele consegue fazer fotos excelentes. Eu diria que ele está mais ou menos no nível ali de um iPhone 15 em termos de foto. Talvez até um naipe um pouquinho acima ali do que o iPhone 15, tá? Eu acho as fotos desse aparelho muito boas, beleza? E com relação à canetinha, porque esse aparelho não vem com caneta, com a S Pen, por exemplo, como é o caso do Galaxy S23 Ultra e S24 Ultra. Mas aqui, por exemplo, ó, eu comprei essa capinha aqui e que já vem com uma canetinha, porque a canetinha para ele tem que ser diferenciada, já que a tela interna dele aqui não é uma tela de vidro, é uma tela ali que mistura polímero com uma pequena camada de vidro. Então é muito fácil de você marcar. Se você pegar sua unha e fizer um pouquinho mais de força na tela aqui de dentro, você já vai marcar ela com certeza permanentemente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Essa caneta aqui é interessante porque ela vem com aquela ponta mais fofinha. Então você consegue pegar deslizando pela tela sem causar nenhum tipo de estrago, tá? E o que vai acabar te ajudando também na questão de fazer as anotações eventuais, fazer umas tarefinhas ali pontuais ali para que você se lembre de algumas coisas, porque ele vem aqui com os mesmos recursos, por exemplo, também
dos tablets. Então ele traz aqui, por exemplo, o Notes, que é o aplicativo da Samsung para que você possa fazer essas anotações, tá? Tudo isso acaba facilitando bastante na hora de você utilizar ele para fazer essas pequenas observações aí ao longo do seu dia, que você precisa de repente tomar ali algumas notas rápidas. Tá tudo aqui à mão, tá? A canetinha vai ajudar bastante nesse processo. A capinha eu comprei no AliExpress, tá? Eu não paguei caro por ela, acho que foi R$30. Eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, assim como o link do aparelho também. Mas eu quero trazer agora o Galaxy Z Fold 5 mais para o meu dia a dia, justamente para trazer essa experiência mais de perto para vocês, de como é a utilização mesmo ali como aparelho principal. Porque quando eu testei, eu utilizei ele como aparelho secundário. Então, eu fazia bastante coisa nele, mas eu acabava não utilizando ele tanto quanto os meus aparelhos principais. Agora eu vou utilizar ele como aparelho principal. Vou trazer aqui para vocês todas as minhas experiências com relação a isso. Com relação a desempenho, não tenho o que falar. O aparelho vem com 12 GB de RAM. Essa unidade aqui especificamente tem 512 GB de armazenamento, ou seja, vai poder tirar foto a rodo aí, fazer vídeo e tudo mais, que dificilmente você vai ocupar o espaço aqui do aparelho. Tá? E ele traz aqui como processador o Snapdragon 8 Gen 2, que é um excelente processador. Ele não é tão recente como é, por exemplo, o caso aí do S24 Ultra, que traz o Snapdragon 8 Gen 3, mas ainda assim ele vai estar ali no páreo, tá? A pontuação de AnTuTu, só para a gente ter uma média aí aproximada, está em torno de 1.520.000 pontos, enquanto, por exemplo, no S24 Ultra está em torno de 1.700.000 e poucos mil pontos. Mas ainda assim, é uma excelente performance que esse aparelho aqui consegue ter, sem sombra de dúvida nenhuma, tá? Ele não vai te deixar na mão em absolutamente nada. Com relação à memória RAM, esquece, 12 GB de RAM vão dar conta do que você quiser para multitarefas e afins. E com relação a desempenho, o Snapdragon 8 Gen 2 vai rodar o que você quiser aqui, qualquer jogo, qualquer coisa que você quiser, tá? Então, é isso aí, o aparelho é excelente, sem sombra de dúvida nenhuma, e para quem busca produtividade, ele é o ideal. E além de multitarefa, ele também vai entregar para você um excelente consumo de mídia, né? Já que você vai poder ver os seus filmes, séries, vídeos aqui do YouTube, do canal em análise, por exemplo, de maneira muito mais interessante, porque ele conta com uma tela interna aqui generosa de 7.6 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz, enfim, Super AMOLED, para o que você quiser, tá? HDR10 Plus, enfim, é uma tela fantástica, tanto a interna quanto a externa. A externa é vidro, vai ser um pouquinho menor, mas ainda assim é uma tela muito interessante, com visual muito bonito, mas a tela interna é o grande destaque dele, já que ele proporciona para você essa amplitude aí de visualização, de possibilidade de utilizar ele como um tablet eventualmente, então tudo isso é um ganho a mais para quem busca esse tipo de aparelho. Beleza? Eu vou trazer, como eu falei, mais impressões mais pra frente aí pra vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye.